Pronto, tá gravando aí. Boa noite aí. Vamos aqui para os últimos momentos da disciplina, né? A gente tá fazendo o encontro de hoje e quinta-feira não tem, né? Porque é feriado, a gente não vai ter. Eu vou ver se eu gravo um vídeo assim, uma aula, né? Assíncrona para eu postar essa semana, em cima de alguns tópicos que eu vou enviar para vocês numa lista de exercícios. Eu vou postar essa lista amanhã ou quinta, talvez. E o prazo de entrega já é quando? Aí eu vou dizer, é terça-feira. Aí você vai dizer, ah, mas esse prazo está curto. Ah, o prazo está curto. Mas é porque, nesse caso, é uma lista especial, vamos dizer assim. Ela vai ser a prova. Então, não está em muito sentido eu colocar um prazo muito longo. Que, na verdade, ela seria para ser feita no dia da prova mesmo, no dia da avaliação. Aí você pode alegar ainda que não teve exercício para treinar. Não, mas tem os exercícios que são os exemplos que estão no material que eu postei. Inclusive hoje eu coloquei aquele de matriz, né, que eu prometi na aula passada, tinha esquecido, mas eu coloquei hoje. Lá no Google Sala de Aula, tem aquele último material, que eu vou revisar agora um pouco, que é sobre a inversão das matrizes, né, usando o método de eliminação de Gauss, que você transforma uma matriz A, você põe ela junto com a identidade do lado, você faz operações elementares nas linhas, transforma a identidade na inversa, e a inversa vira a identidade, e a matriz original A vira a identidade, certo? Então, assim, eu vou postar amanhã, provavelmente, essa lista de exercícios. Essa lista de exercícios ela vai funcionar assim, vocês vão resolver e vão me enviar no dia da avaliação. Eu vou abrir lá a atividade com a data do dia da avaliação. Que dia vai ser esse da avaliação? O dia já é semana que vem, já é na próxima terça-feira, dia 8, certo? Então, o que é que nós vamos fazer? Eu vou colocar essa tarefa lá, vou colocar a data e a hora para você me entregar, que vai coincidir com a hora da aula, certo? Vai ser a hora da aula. Por quê? Na hora da aula vocês vão ter que estar online, porque a gente vai complementar essa tarefa online. Como assim? Nós vamos fazer uma atividade aqui baseado na lista de exercícios na hora da aula, tá certo? Por isso que eu vou colocar a entrega na hora da aula e o complemento da atividade vai ser na hora da aula. Aí, se você não fizer esse complemento na hora da aula, então sua nota não vai valer de 0 a 10, tá entendendo? Porque vai ser a entrega da lista com essa atividade online na hora da aula. Aí isso aí vai valer de 0 a 10, que vai ser de peso 2, certo? Se você só mandar a lista e não fizer essa atividade, então você não vai ter o 0 até 10, tá certo? Rafael, O peso de acordo com o que você falou aí, essas listas que foram entregues tiveram muitas repetidas, foi? sempre tem alguém que. Porque assim, é uma tendência de alguns alunos fazer esse tipo de coisa, né? Meio que fazer com os colegas. Enfim, eu não tenho nem nada contra isso. Se eu passar uma lista de exercícios e os alunos fizerem juntos, tudo bem. É até legal que vocês se juntem e façam. O problema é quando alguém copia totalmente assim, né? E às vezes não sabe o que está fazendo, ou pelo menos tá meio que só copiando mesmo, tá passando a limpo o que o outro fez. Aí isso aí não é legal, não. Porque você não vai aprender nada, né? Aí a gente percebe essas coisas quando acontecem. Mas é, essa tarefa que a gente vai fazer online é baseada só na lista mesmo, assim, ou algumas questões Ô, da Marcelo, lista, Marcelo, ou parecidas. Pode falar. é que eu perdi um pouco aí. Quando é que o senhor vai colocar a lista? Eu acho que é amanhã talvez. Amanhã, né? Aí eu posso entregar a qualquer hora que eu quiser, né? Desde que eu entregue até no máximo na hora da aula, é assim? Sim, o prazo final de me entregar é a hora da aula, que eu vou definir lá no sala de aula. E é para enviar só por lá, certo? Você vai Certo. postar até a hora que eu vou definir. Eu não sei se eu deixo 6h30, se eu deixo 7. Eu vou olhar aqui. Eu acho que eu vou colocar antes. Por quê? Porque na hora da atividade é bom que você esteja com ela aí em mãos, entendeu? Na hora que a gente for Certo. fazer a atividade online, é bom a gente estar com elas em mãos, tá certo? Aí a gente fazendo isso na terça-feira,
a gente tem as notas. Aí eu vou fazer a média e quem ficar no final, a gente faz na semana seguinte, tá certo? Quem não tiver a nota suficiente. Por exemplo, dia 8 é uma terça. Aí a gente faz no dia 15. A final, vamos dizer assim, se alguém não atingir a nota, certo? Então, aí tá definido como vai ser, certo? Então, assim, até lá eu devo fazer essa aula só, então até terça-feira só deve ter essa aula de hoje e mais uma aula que eu vou gravar, certo? Essa aula que eu vou gravar é porque nós não vamos ter aula quinta, por causa do feriado. Então, eu vou gravar uma aula, né, de exemplos, vai ser uma aula só de exemplos. Eu vou pegar alguns exemplos, vou resolver e vou gravar, vou tomar o cuidado para não ocorrer o problema daquele vídeo passado, que ficou na gravação atrasada. Eu vou tentar ter esse cuidado para que não aconteça isso. E eu ponho essa aula aí no ar lá para quinta ou sexta, porque ela vai servir como uma aula no lugar da aula de quinta que não vai ter, porque é feriado. Aí na terça a gente se reúne para eu fazer essa última tarefa e a gente encerra, né? A gente vai ter só a correção das provas, quem tiver passado já não precisa fazer mais nada, e quem não tiver faz essa final lá no dia 15, tá bom? Aí tá definido. Professor, Pode professor, perguntar. tem uma dúvida. Pode perguntar. A questão que o senhor vai enviar a atividade, né, na terça-feira, e quer ser na próxima terça-feira. E quem passa o dia trabalhando, como é que vai fazer essa prova? Eu não entendi o que você falou. Eu vou passar a atividade amanhã. Você vai ter Pronto, para até entregar na terça. terça-feira, não é isso? Sim. Ah, entendi. Eu achava que era na terça-feira para entregar na terça mesmo. Não, eu vou enviar amanhã. Você vai ter amanhã, vai ter quinta, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. E na terça-feira à noite, na hora da aula, a gente vai complementar, né? Só para fazer uma tarefazinha em cima da lista que vai ser feita na hora da aula mesmo. Como se nós estivéssemos numa sala de aula e eu mandasse vocês abrir seus cadernos, passasse uma tarefa na lousa e vocês fossem resolver e me entregar. Vai ser uma coisa mais ou menos assim, certo? Eu entendi, professor. Então vai ser uma coisa simples, né? Para poder dar tempo. Acho que não vai ser Sim, uma. sim. Não é uma prova, não. Não é uma prova, não. É uma tarefa. Eu diria que é só uma tarefa mesmo. Não, perfeito. Agora, é porque nesse caso ela vai ser online. Aí, como ela vai ser online, eu posso, por exemplo, perguntar também, assim, você tá. Assim, como se fosse uma fiscalização, né? Porque é uma forma de a gente estar, pelo menos, vendo que você ah, aprendeu alguma coisa aí que dê para resolver na hora, assim, básico. Pergunta coisas básicas mesmo, tá bom? Bem, então vamos aqui. Professor, uma pergunta. E sobre as outras atividades? Como é que vai ser? Vai juntar? Vai dividir por Não, dois? eu já tinha dito antes, deixa eu só repetir. Ah, Vocês não foi. mandaram para mim duas atividades, certo? As que eu recebi. Porque teve uma primeira lá no começo que eu mandei, mas eu não recebi. Eu mandei apenas para vocês treinarem. Aí teve que eu recebi, que foi postado aqui no Google Sala de Aula, duas. Essas duas, eu vou juntar as notas das duas e fazer uma nota só, tá entendendo? Agora, essa última é a que tem peso 2. Essa que vocês vão fazer, me entregar na terça, certo? Essa tem peso 2. Sim. Essas duas que vocês fizeram, eu vou juntar a nota das duas. E vai ser uma só. Agora, Essa assim, última é sobre esse último conteúdo, né? esse último conteúdo que eu falei, que é sistemas lineares e matrizes. Aí eu vou fazer um pequeno resumo aqui agora, eu vou fazer aqui uma pequena explicação desse material. Esse material está aí no Google Sala de Aula, eu postei o de sistemas lineares semana passada. O de matrizes eu postei hoje, que é matriz inversa. Eu vou fazer aqui só um pequeno observação. Aí, assim, tem umas aulas também que eu já tenho gravado do semestre passado, certo? Eu vou até olhar se essas aulas servem, porque no semestre passado eu fiz essa parte, uma parte, é porque não foi exatamente igual, acho que não foi exatamente igual. Eu vou olhar se tem algum vídeo lá explicativo que sirva para. Porque no semestre passado também eu fiz umas aulas que eu não gravei. Aí eu não sei se eu tenho, né? Se eu tiver algum vídeo dessa parte assim, eu posso até colocar mais de um vídeo. Mas a princípio eu vou fazer só um de exemplo, certo? Deixa eu compartilhar aqui para poder a gente discutir um pouquinho essa parte.
Bem, o material de sistemas lineares foi esse. A gente viu, só revisando aqui, a gente viu esse exemplo, a gente viu que tem uma interpretação geométrica para o caso 2x2, e ele pode ser estendido para o caso 3x3 também, mas ele é interessante para o caso 2x2 porque é um caso que você já está acostumado a entender desde o ensino fundamental. A interpretação é simples, vocês conhecem as equações da reta, então, no caso 2x2, você tem três situações que podem acontecer, que são retas que se interceptam, retas que coincidem uma sobre outra e retas que não se tocam, ou seja, elas não têm nenhum ponto em comum, são paralelas. Aí a gente viu que os sistemas lineares, um dos casos particulares e muito importantes, interessantes para a gente, são os casos dos sistemas triangulares. Os sistemas triangulares, eles são importantes por quê? Porque eles formam um tipo de sistema que se resolve por substituição de uma maneira simples. Você tem a última equação, que você sempre encontra ela fácil, né? Você sempre encontra ela fácil, e você vai fazendo uma volta, vai voltando para a equação anterior, para outra, e vai descobrindo todos os termos do seu sistema. Nesse caso, é sempre bom que a matriz, na sua forma de sistema linear, possa ser enxergada como um produto de matrizes, ou seja, uma forma que a gente chama de matricial. Por exemplo, se a gente olhar para esse sistema aqui, a gente pode tentar enxergar ele como sendo uma matriz A, vezes uma matriz X, vezes uma matriz B. Quem seria a matriz A? Matriz A, essa matriz com os coeficientes que estão aqui, ó, o A11, o A12, até o A1N. Aí aqui vai descendo até o AN1, até o ANN. Lembrando que aqui são sistemas quadrados, então a matriz aqui vai ser quadrada. Aí aqui vai dar uma matriz coluna, x1, x2, até xn. E aqui mais uma matriz coluna, b1, b2, até bn. Então, assim, a forma matricial do sistema linear, se o sistema for triangular, obviamente a matriz também vai ser triangular. Então, a ideia é que essa matriz ela seja triangular, seja que tudo isso aqui abaixo da diagonal principal seja zero, porque aí você vai ter o sistema na sua forma triangular, que nem esse exemplo que a gente viu, e a resolução é fácil, porque aí você só vai fazer as substituições. A gente pega o último, substitui no outro, certo? Nesse caso aqui, você vai só fazer substituições e resolve, encontra o y e encontra o x. De uma forma bem simples, não precisa fazer nenhum método diferente, assim, nada de especial, cálculo determinante, não precisa fazer nada, para te dizer. Então, assim, para fazer a simplificação, né, pegar os sistemas e transformar na sua forma de matriz triangular, nós vimos que existe técnicas para isso, né? A gente viu que existe esse chamado método direto, e o que a gente precisou estudar foi a eliminação gaussiana, certo? Essa eliminação gaussiana, ela trata de quê, né? Vamos lá. A eliminação gaussiana, ela trata de transformar a matriz A, certo? Numa matriz equivalente, uma matriz chamada ATIL, que seja equivalente, no sentido de que o que é uma matriz equivalente? Que essa matriz A foi obtida essa matriz ATIL, ela foi obtida da matriz A, ou seja, você fez operações elementares nas linhas ou colunas, a gente faz na maioria das vezes nas linhas. E essas operações elementares transformaram essa matriz A em uma matriz mais simples, chamada ATIL. E o que seria uma matriz mais simples? É uma matriz com o maior número de zeros que você conseguir e 1 na entrada. Aí essa matriz com o número de 0 e 1, a gente dá um nome especial para ela. A gente diz que é uma matriz escalonada, certo? Você vai escalonar a matriz, ou seja, você vai transformar ela numa matriz escalonada. O nome de escalonada vem lá de escada mesmo. Você vem para uma matriz do tipo... porque as matrizes triangulares, vamos dizer assim, as matrizes na forma de escada, elas vão ter uma cara mais ou menos assim. Ou seja, você vai ter... Se eu queria colocar uma linha a mais. Botar aqui
No caso, você vai ter um grande número de 1 e de zeros, e ela vai seguir mais ou menos como inspiração a matriz de identidade. Sempre que você pensar numa matriz que você queira deixar na forma escalonada, você vai pensar na identidade, porque é uma matriz que vai servir como modelo para você tentar transformar a sua. Essas operações consistem em quê? A gente já viu, multiplicar linhas por um número que não seja zero, porque se multiplicar por zero, você vai anular. Substituir uma linha por ela mesma somada de um múltiplo, tipo assim, vou pegar a linha 3, vou multiplicar por 2 e subtrair 4 vezes a linha 1. Pronto, esse tipo de operação é uma dessas aqui. Você está substituindo uma linha por uma operação que você fez nela. E permutação entre linhas. Permutação é só trocar. Vou trocar a linha 4 pela linha 3, a linha 2 pela linha 1. Então, assim, esse tipo de operação aí que a gente chama de operações elementares. Certo? Aí a matriz escalonada, a gente viu que essa matriz na forma escada, vamos dizer assim. Tem essa daqui. Só que existe uma forma chamada de escalonada reduzida, que é a que a gente quer, na maioria das vezes. Porque a escalonada ela já tem a cara de matriz escada, se você olhar para cá. Só que tem um porém, ela não necessariamente, os números que são chamados de pivô, não necessariamente eles são 1, certo? Aí a escalonada reduzida, você vai tentar transformar esses pivôs em 1. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, o objetivo é transformar essa matriz mais parecida com a matriz de identidade. Nesse caso aqui, ela não é, porque esse pivô aqui, por exemplo, não é 1, né? Esse aqui também não é 1. E ainda tem uma regra a mais. Quando acontecer um pivô 1 numa linha, os outros elementos nessa linha, aliás, nessa coluna, tem que ser todos zeros. Então, nesse caso aqui, se aqui fosse uma matriz escalonada reduzida, aqui era para ter só 1. 0 embaixo e 0 aqui em cima, certo? Então, isso aí é as regras para que você tenha uma matriz na forma escalonada reduzida, certo? Nesse caso aqui, a gente já tem uma matriz que tem 1, 1. A única coisa que falta aqui é zerar esses dois, para poder que a gente tenha o 1 como único elemento não nulo nessa coluna. Aí você teria as condições que você precisa para uma matriz escalonada reduzida. Só que assim, quando você está fazendo essas operações, quando ela está bem perto de se transformar numa escalonada reduzida, ela já está bem simples, ela já está bem simplificada. Então fica fácil você transformar uma matriz como essa daí na escalonada reduzida. Se vocês estão percebendo, ó, para eu eliminar esse 12, qual a operação que eu faria? Alguém poderia me dizer aí? Qual é o valor que o senhor quer eliminar? O 12. Sim. Nessa daí? Sim. O adequado é usar o 1 como pivô e aí fazer uma operação na de cima utilizando 1 para eliminar a de baixo. Você multiplica a 3 por 12 e diminui da primeira de cima. Pronto. Então, eu vou pegar a linha 1 menos 12 a linha 3. Porque eu quero anular o zero, né? Perceba que é importante que esses outros aqui todos sejam zeros, porque senão iria bagunçar a linha 1, concorda? Ó, quando eu fizer essa operação, L1 menos 12 vezes a linha 3, ó. Linha 1 tem um 1. 12 vezes a linha 3. A linha 3 tem 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. Então, esses 3 não vão alterar em nada, esses 3 de cima. Então, eu já sei que vai dar 1, 1 e 0. Agora, vai alterar esse, porque vai ficar 12 menos 12 vezes 1. Então, vai dar 0. Aí, eu posso também fazer duas operações ao mesmo tempo. Eu posso pegar também e eliminar o 16. Que vai usar o mesmo princípio. Vou pegar a linha 3, que é ela, menos 16 vezes, aliás, a linha 2, menos 16 vezes a linha 3. Perceba que esses 3 também não vão alterar, então é 0, 0, 1, e 16 menos 16 vezes 1, dá 0. E a de baixo eu não faço nada, eu só repito. Então veja que é fácil. Quando ela está na forma escalonada, que é esse caso aqui, ó, para transformar na reduzida, foi bem simples. Porque eu já tinha um aqui, tinha que zerar esses dois. Então, zerar eles não foi difícil, né? Então é isso. Essa explicação grande que teve aqui
foi apenas para como você faz para escolher o pivô. Só que nós vimos nos exemplos, né, que a escolha desse pivô não é difícil. Essa explicação algébrica todinha aqui, ela está apenas querendo dizer como é que você escolhe seu multiplicador. Quem é o número que você multiplica para anular o número que você precisa, para deixar o pivô apenas lá onde você quer. A gente viu que é simples. O multiplicador, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar sempre dividido pelo pivô, certo? Você quer zerar todo mundo aqui embaixo e quer deixar isso aqui de cima. Então, ele vai ficar sempre aqui embaixo e aqui você vai multiplicar pelo primeiro elemento que está aqui na frente, certo? No caso, a linha I, coluna 1. Por quê? Porque se você vai multiplicar pelo primeiro, que é esse daqui que está servindo como pivô, quando você multiplicar por ele, ele vai embora. Então, o que vai sobrar é esse, que é justamente o que você quer eliminar. Quando você fizer ele menos o lugar onde ele está, supondo que ele está aqui. Quando você fizer esse menos esse, vai zerar. Então, o multiplicador é simples. Você tem o pivô, né, no denominador, e o número de cima é o número que você quer eliminar. A gente viu isso. Está feito de uma forma geral, mas no exemplo ficou fácil da gente ver. Se você olhar essa matriz aqui na sua forma inicial aqui, né? Vou colocar aqui. Essa é a matriz. Assim, ela está aqui, né? Só que a gente sempre adiciona a última coluna. Esqueci aqui. Então, veja só. Por exemplo, esse 3 aqui é o pivô, porque eu quero zerar esses que estão abaixo dele. Então, ele vai ficar aqui embaixo. Ó. Perceba que ele vai ficar aqui embaixo. Eu quero zerar o elemento da posição 2, 1, que é esse 1 aqui. Óbvio que quando eu multiplicar o 3, né, eu quero eliminar o 1. Então, o eliminador aí, o multiplicador vai ser ele, que é o que eu quero eliminar, sobre o pivô, que é 3. Quando eu multiplicar essa linha 1 vezes 1/3 e subtrair a linha 2 menos linha 1 vezes 1/3, é claro que vai zerar, porque vai ficar 1 menos 1/3 vezes 3. Que cancela, que dá 0. Que 1 menos 1 dá 0. Então, foi fácil eliminar. Agora, o que você não pode errar, né, é que quando você faz essas operações aqui, ela não vale só para esse elemento que você quer zerar, não. Ela vale para todo o elemento que está na linha. Então, cuidado para não esquecer de fazer o produto pelos elementos da linha toda. Que aí você vai errar. Se você fizer só pelo primeiro. Obviamente, se você está multiplicando uma linha. Por isso que você coloca a notação. Alfa vezes a linha I. Você está multiplicando um número pelaquela linha, então aquela linha inteira vai ser modificada. Então, quando eu multipliquei por 1/3 a linha de cima, né, ó, a linha tem 3, 2, 4 e 1. Quando você multiplicou por 1/3, vai ficar 1, 2/3, 4/3 e 1/3. Cuidado para não cometer esse erro. Porque às vezes a gente olha só para o da frente, porque é o que a gente está querendo eliminar, e esquece os outros. Aí acaba, por exemplo, um erro que eu já vi os alunos cometer é repetir os outros. Multiplicou 1/3 só pelo primeiro e repetiu os outros. Aí isso aí, obviamente, vai gerar um resultado errado. Certo? Aí tá aí. Nesse exemplo aqui, a gente faz duas ao mesmo tempo, né? Para zerar o 4 é a mesma coisa. Então, vai ficar 4 sobre o pivô, que é 3. Então, você encontra os dois multiplicadores e você vai trocar a linha 2 pela linha 2 menos isso aqui, a linha 3 por isso, certo? Aí a operação, quando você faz, já resulta uma matriz que já tem o 3 como pivô, o resto é tudo zero. Certo? A sua intenção agora é transformar esse aqui no pivô. Esse aqui vai ser o próximo que você quer transformar em pivô. Porque você quer deixar na forma de escada, né? Então, para esse ser o pivô, você tem que zerar primeiro esse. Tem um texto aqui, ó. Foi o que ele fez. Foi o que ele fez. Ele pegou o candidato a pivô, que é 1/3, sobre esse mesmo aqui, 1/3. Perceba que dá 1. Ou seja, não precisa se fazer nada. Se você subtrair um pelo outro, você já consegue, né? Se você subtrair a linha 3 menos o M3 vezes a linha 2. Só que o M3, 2 é 1. Você subtraiu a linha 3 menos a linha
2. Então, zerou, certo? Aí, no final, quando você já tiver uma matriz mais ou menos com a cara de escalonada, transformar os pivôs em 1 fica simples. Ó, o caso desse aqui, transformar isso aqui em 1 é fácil. Você multiplicar por 3, essa linha aqui vai ficar 0, 1, 2, 5. Né? Se você quiser transformar isso aqui em 1. Então, assim, aqui que eu deixei como fração, 1 terço, 2 terços, 5 terços. Que a última aqui já tinha 8 e 0, ficou fácil. O 8x3 é 0, então x3 é igual a 0. Aqui isso aqui é 0, então ficou 1 terço de x2 igual a 5 terços. Você não precisa se preocupar com o denominador, o x2 é 5. Então você encontra bem rápido os seus elementos, né? Os elementos nas entradas. x1, x2 e x3, certo? É uma parte diferente que a gente viu aqui, foi o pivoteamento parcial e o pivoteamento completo. Assim, eu não vou repetir muito, porque tem a aula gravada. Qual a minha recomendação aqui para vocês nesses dias? É que vocês possam olhar essas últimas aulas. Então, elas estão gravadas lá, então tem essa vantagem. Esses exemplos eu fiz com detalhes. Então, uma grande vantagem dessas aulas online, dessas aulas que a gente está tendo no momento, né, assim, por internet, é o fato de que vocês têm à disposição a aula novamente. Então, aquelas explicações que eu fiz, você pode rever. Então, esse exemplo aqui, você pode olhar lá, eu fiz com bem detalhes na hora da aula, então tá lá gravado. Então, minha sugestão é que você vá lá, dê uma olhadinha naqueles vídeos lá, pause, anote o exemplo, né? Use esses exemplos como guia para os exercícios que eu vou postar. E é entendimento que você faça o exemplo desse material. O material tem a sua fórmula enviada digitada, né? Você pode baixar lá o material digitado. Está escrito. Você tem o vídeo aqui explicando. Então eu recomendo que você anote o exemplo. Tente resolver ele sem olhar, por exemplo. Tente começar fazendo ele sem olhar. Pega o exemplo, anota num caderno, num papel e começa a fazer sem olhar. Vai ter um momento que talvez você fique na dúvida. Eu enganchei aqui, não sei o que é que faz. Aí você ainda não olha. Você pensa. O que é que dá para fazer aqui? O que é que eu posso fazer? Aí você recorre primeiro ao material escrito. Olha no material escrito a parte da teoria, o que é que tem que fazer? O que é que você tem que fazer para sair dessa sua dúvida? Se você conseguir só pelo material, beleza, você continua. Caso você não consiga, dê uma empancada, você vai lá no vídeo. Aí tenta olhar o vídeo uma vez, 2 vezes. Aí depois você volta para o papel e termina, certo? Porque assim é a forma que você vai entender melhor esses exemplos. Só praticando, né? Essa parte de pivoteamento parcial, né? E pivoteamento parcial e total, né? O completo, tanto faz o nome. Ele só que diz respeito à forma de você escolher seu pivô. Existe uma forma que escolhe entre todos os que estão aqui nessa coluna o que é de maior módulo, certo? O outro vai olhar para a matriz que restou aqui todinha. Em vez de olhar só para a coluna, ele vai olhar para a matriz que ficou aqui embaixo. São formas alternativas de fazer uma escolha de pivoteamento, certo? Tem a forma tradicional, que é você deixar o número que está aqui embaixo e transformar ele em 1 e o resto em 0, e tem esses outros dois. Por que é importante você conhecer esses dois formas de pivoteamento? Apenas porque lá no começo da disciplina a gente viu que os sistemas, as máquinas que a gente utiliza, elas podem usar certos métodos de aproximação ou arredondamento, né? Que diferem de quando você faz sem essa aproximação. A gente viu que tem um exemplo aqui que a gente pode resolver o sistema de um jeito, e se a gente fizer a mudança na forma do pivoteamento, o sistema pode dar inconsistente, certo? Então, esses modelos, eles servem para fazer correções, vamos dizer assim, nas soluções de alguns sistemas. É para isso que eles servem, tá certo? Então, assim, eu não vou estender essa parte, porque é um pouco chata, no sentido de que é longa, não é chata no sentido de difícil. Porque eu vou ter que fazer uma aula todinha. E hoje eu não estou podendo passar muito
tempo aqui que eu tô com uma enxaqueca, e essa tela aqui tá... Eu ia dar aula até de óculos escuros. Eu achei que seria estranho gravar um vídeo com óculos escuros, porque a tela tá me causando uma coisa aqui na vista. Isso que eu acabei de falar, ele é basicamente mais útil aqui, ó, nesses exemplos. Quando as entradas, nós temos coeficientes decimais. Eles são mais importantes aqui, esse negócio de pivotamento parcial, completo, eles são mais úteis aqui. Porque um sistema, quando a gente coloca assim, com números aproximadamente, com aproximação, né, números decimais, às vezes ele pode ser resolvido por aproximação. Você está querendo um x1, não o x1 real da solução, mas aquele x1 aproximado, certo? Aí, por questão de aproximação, o método que você usa de pivoteamento, que ele escolhe ali o de maior módulo, ele vai compensar ali a solução e vai dar uma solução correta em relação a quando você não faz. Aí, esse exemplo aqui, eu expliquei ele, né, nesse vídeo da aula, e fiz toda essa conta, né, para mostrar como é que a gente chega no sistema de duas formas. Numa das formas, a gente pega a solução que a gente encontra, que é essa daqui, 0 e 2,5. Se substituir na equação original, ela não resolve, ó. 2 vezes 0 mais 2 vezes 2,5 dá 5, que não é 6. Então, quer dizer que não dá igual. Quando a gente pega o pivoteamento parcial, aí a gente chega numa solução e essa solução resolve, ela bate com o sistema, né? Aí a gente tem a solução para esse tipo de caso aí, que é o caso onde a gente não tem... A gente quer uma aproximação, mas não é a solução exatamente exata, certo? E é isso. A decomposição LU é bem recente, né? Eu fiz aí a última aula, tá aí gravada. Eu acho que eu não coloquei não coloquei no WhatsApp o link dessas últimas aulas, mas elas estão lá no mesmo lugar que estão as outras do curso todo, certo? Essa da decomposição LU, a gente viu que a intenção da decomposição LU, assim, se eu perguntar para que serve essa decomposição LU, é um método alternativo para você resolver o sistema linear, transformando as matrizes em sistemas triangulares. Você vai dizer, não, mas já não tem a eliminação de Gauss? Sim, você pode fazer a eliminação de Gauss, não tem nenhum problema, certo? Mas a alternativa de você querer utilizar um sistema de decomposição LU, né? Alternativamente, assim, se eu passar um exercício e pedir que você resolva aquele sistema, você pode escolher simplesmente o método de Gauss, fazer as eliminações e resolver. A decomposição LU, ela é interessante apenas como uma forma de, se você conhecer previamente a matriz A e souber que aquela matriz pode ser decomposta em produto de dois, você consegue dois sistemas fáceis de resolver. Mas ele não pode ser usado como sua primeira alternativa para responder um sistema. Eu dou aqui um sistema, por exemplo. Eu vou dar aqui um sistema... Eu coloco aqui uma matriz, né? Essa matriz está aqui. Aí você pode se perguntar de maneira direta se essa matriz ela é produto de outras duas, né? Triangulares, por simples exercício, né? Querer transformar ela em produto de triangulares, ou então ela pode estar associada a um sistema. A gente associaria ela a um sistema linear, e esse sistema linear você poderia tentar fazer uma decomposição em produto LU para tentar resolver. Eu aconselho que não é a primeira alternativa de você resolver o sistema, porque apesar de ser simples também, porque os sistemas são lineares, você precisa encontrar as matrizes que se decompõem, LU. Em alguns casos ele é fácil, é rápido, você pode transformar, certo? A matriz L é uma matriz U, fazer a decomposição de maneira fácil, né? Em alguns casos, mas em outros ela pode dar um pouco de trabalho, certo? Aqui nesse exemplo que eu fiz, para ilustrar, a gente viu que deu
matrizes simples, né? Obviamente que elas são triangulares, inferior e superior. Então, ela vai ter essa cara aqui, obviamente, né? Essa é inferior. Lembrando que a inferior, a diagonal principal tem que ser U, e a superior não. E se estiver associado a um sistema, como a gente viu, então você precisa que esse sistema ele se resolva de duas formas. Você transforma o A, você substitui o A por LU, aí você vai ter que resolver um sistema que vai ficar o x igual a y, e como você encontra o y, aliás, o x, você volta para o sistema original e encontra as outras incógnitas, né? Então, assim, é uma forma alternativa, mas ela não pode ser a sua primeira opção para resolver o sistema. Em alguns casos, quando for específico, você precisar usar realmente a decomposição, você pode fazer. Nesses casos de matriz 3x3, não dá muito trabalho, não. Assim, trabalho maior quanto maior for a matriz. Se ela for de ordem 4, de ordem 5, aí pode ser que dê mais um pouco de trabalho. Mas na ordem 3, eu acho que o trabalho de você encontrar a LU é quase o mesmo de você usar a eliminação de Gauss. Acho que é quase a mesma coisa. A parte da matriz inversas, né, que foi encontrar uma inversa para uma matriz A, não tem nenhuma novidade, porque ela só toca numa coisa que a gente já fez, foi o método de eliminação de Gauss. O que é que tem de novo aqui? A novidade aqui é que se você pegar a matriz A e coloca do lado a identidade, se você fizer as operações elementares, né, vai fazer operações elementares, para transformar essa matriz A na identidade. Lembrando que nesse caso aqui, a matriz A ela tem que ser invertível. Então, o determinante dela é diferente de zero. Aí, se isso acontecer, então é sempre possível transformar ela na identidade, sempre. Certo? Se não for possível, então é porque se sua matriz A, o determinante dela não é zero, então ela não vai ter inversa. Certo? Você poderia chegar a esse questionamento. Suponha que eu jogo aqui uma matriz A e mando você utilizar essa técnica. Aí eu estou querendo fazer uma pegadinha com você. Aí você pega a matriz, faz um monte de operação, não erra nada, mas não chega na identidade. Aí você vai constatar que esse método não funciona, você vai pensar assim. Mas aí você vai ter que se perguntar, essa matriz que eu dei, que eu escolhi, será que ela tinha inversa? Porque se ela não tiver, você não vai encontrar realmente. Né? Porque o método, obviamente, vai servir para matriz que tem inversa. Porque você vai fazer operações elementares, aí no final, aqui onde tinha a identidade, do lado, onde tem a matriz A no lado esquerdo, vai se transformar na identidade. E aonde tem a identidade no lado direito, vai se transformar na sua inversa. Né? Então é isso. Né? Você vai fazer a conta, você verifica primeiro se essa matriz tem inversa, para você não estar fazendo o cálculo à toa. O método para encontrar se ela tem inversa é simples, é só verificar o determinante. Se o determinante dela não for zero, beleza. Basta que não seja zero. Porque não sendo zero, quer dizer que ela é invertível. Certo? Aí, assim, isso aqui é o que a gente viu na sessão anterior. Você adicionou a identidade aqui do lado, faz as operações elementares, né? Aquela coisa de multiplicar, subtrair, fazer todas as contas. Quando você fizer essas contas, você só vai parar na hora que você chegar na identidade, aqui do lado esquerdo. Aí, a que tiver do lado direito, vai ser a sua inversa. Se você quiser tirar a prova, você pega a sua matriz original lá do começo, A, multiplica por essa inversa que você acabou de achar. Tem que dar identidade. Se não der, porque você errou alguma conta. Certo? Pode ser usado para matriz de ordem 2, matriz de ordem 3, 4, 5, qualquer ordem N. Lembrando, obviamente, que matriz quadrada, aliás, matriz inversa só existe para matriz quadrada. Alguém? Dúvida? Pergunta? Alguma pergunta? Tudo tranquilo? Bem,
Bem, é isso. Eu vou ter que encerrar a aula. Eu quase não dava aula hoje. Eu ia mandar até uma mensagem para a turma dizendo que não ia. Me deu uma enxaqueca agora, quase 6 horas. Eu tô um pouco enjoado aqui. E eu tive que escurecer um pouquinho aqui a tela para poder não cansar muito minha vista. E ainda vou dar o segundo horário. Aí, também não tinha muito o que fazer. Eu ainda pensei em fazer a parte de interpolação, mas eu achei um pouco meio sem sentido. Eu só começar, não cobrar, então não tem muito sentido. Parte de interpolação. Talvez vocês vejam isso em estatística 2. Não sei se vocês já fizeram estatística 2, talvez lá o professor fale um pouco de interpolação. Estamos vendo, sim. É bem complicadinho. Interpolação. Isso. A diferença daqui para lá, da estatística, é porque aqui a gente ia trabalhar com números decimais, né? Números que não são exatos, números que não são inteiros, né? Então, mas a interpolação é a mesma coisa, né? É uma técnica apenas para você fazer uns cálculos, né? Que vocês estão vendo lá, que é bem útil em estatística, é mais útil lá do que aqui. Aqui é apenas uma forma de você trabalhar com eles, com essa interpolação, mas de forma a utilizar números aproximados, né? Porque como a disciplina toda é assim, cálculo numérico, ela se baseia muito nessas aproximações, é um estudo de métodos de aproximações. Então, você, no caso que estiver vendo isso na estatística 2 lá de interpolação, não vai estar perdendo em nada do que deveria aqui. A diferença só é que aqui a gente estaria estudando a interpolação com números decimais. Aí iria ter que calcular, você quer um número x barra lá, você iria colocar umas casas decimais, ia mexer com números desse tipo. Aí ia dar um pouquinho mais de trabalho. Bem, pois então é isso. Eu vou gravar essa aula que eu falei aqui. Eu devo gravar uma aula assim de exemplos. Não sei nem muito o que eu vou fazer, mas talvez eu escolha uns 3 exemplos, 4, aí gravo uma explicaçãozinha e ponho lá. Baseado no que vão ser as questões, certo? Aí quando for na terça-feira, a gente faz essa atividade. Eu devo postar essa tarefa amanhã, né? Amanhã, no máximo quinta-feira, mas eu vou ver se eu ponho logo, porque não, só para dar um pouco mais de tempo. E no dia da aplicação, vocês vão precisar estar na tela usando o computador, talvez vão ter que escrever e escanear, porque, embora eu vou tentar passar um exercício que possa ser feito online, digitado, tipo questões, tipo aquele Google Docs, né, que você pode colocar lá, responder alguma coisa, pode ser que não dê certo esse modelo, eu preciso que vocês rascunhem e me mandem foto ou escaneado, tá bom? Certo. Beleza, então, pois é isso. Então, até lá.